Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Obrigado. Os que trouxeram suas Bíblias, abram-na comigo agora no livro de Josué. Josué 5:9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. A grandeza desta declaração será proclamada por milhões de anos-luz nos portais da glória. A palavra revolver aqui também tem o sentido de algo que foi removido, algo que foi retirado. Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Deus removeu de sobre Israel o opróbrio da escravidão. Quero usar como tema: Ele removeu. Aleluia. Quando estive em Israel recentemente, tive que ir a Engendi para uma filmagem. O Jim Mose e a Francis estavam comigo. Engendi fica às margens do Mar Morto. Engendi é um dos lugares onde Davi foi cercado por Saul e parecia que ele iria morrer ali. Mas Deus milagrosamente poupou Davi. Não foi possível, por diferentes razões, gravar para a televisão as partes que desejávamos. Atravessamos a cidade de Jericó, a cidade das palmeiras. Eu disse ao guia que queria ir até Ai. Ninguém sabe ao certo onde Ai fica. Não existem ruínas, é claro. Foi o lugarejo onde Josué foi derrotado depois de sua grande vitória em Jericó. O guia disse: pelo menos vamos estar nas proximidades. Eu pegarei a rota que Josué teve que usar, porque não havia outro jeito de suas tropas irem. Nós viajamos através do Vale do Jordão, com o Jordão à nossa direita. Toda aquela região está saturada de experiências e fatos que aconteceram em 2 milênios. Quando começamos a subir as montanhas que cercam o vale, pudemos avistar todo o Mar Morto, pudemos avistar o Rio Jordão como uma serpente vindo desde o mar da Galileia. Foi nessas proximidades que Elias foi tomado numa carruagem de fogo para a glória. Jericó, é claro, foi onde Jesus curou o cego Bartimeu, filho de Timeu. E foi também onde Josué cruzou o Jordão, e o Jordão se abriu, e os filhos de Israel cruzaram a pé enxuto. E naquela época, todo o vale que nós acabamos de cruzar foi inundado até a cidade de Adão. Conforme nós fomos subindo cada vez mais aquelas montanhas, aquelas colinas da Judéia, que vêm desde o Mar Morto até chegar ao mar da Galileia, atravessando toda a terra de Israel, o guia que estava conosco apontou para uma área verde que era linda por causa das palmeiras. Não muito longe do Jordão, entre o Jordão e Jericó, e disse: ali está Gilgal. As ruínas atestam o fato de que foi aqui que Josué fez o primeiro quartel, quando invadiu a terra da promessa, terra dos Girgazeus, dos Heveus e dos Heteus.
todos esses povos pagãos que foram subjugados pelos maiores milagres que o homem já viu. Ele fez dali o seu quartel-general. Eu tinha estudado algo sobre Gilgal e eu disse a ele: encoste o carro ali. Ele então parou e montamos as câmeras na encosta. E o Jim Woolsey e eu, então gravamos uma tomada ali, explicando alguns fatos a respeito daquele lugar que é chamado Gilgal. Essa palavra significa rolar ou revolver, é isso que significa o termo. Então o nome foi dado a esse lugar quando Josué instalou ali o acampamento. Todo o Vale do Jordão ficou cheio com 3 a 6 milhões de israelitas. Muitas coisas aconteceram ali. Foi chamado de Gilgal por causa do que Deus havia feito, e por causa do que ele tinha dito, e por causa do que eu li para você hoje. Em primeiro lugar, eu quero mostrar a presença dos filhos de Deus. A Bíblia diz em Josué 5:1 que quando os filhos de Israel cruzaram o rio Jordão e fizeram acampamento em Gilgal, que serviria como ponto de apoio para a invasão de todo Israel, para a terra que manava leite e mel, a Bíblia claramente registra que todos os habitantes da terra literalmente tremeram. Diz: desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Essa declaração é de grande significado e é uma lição que eu peço a Deus que possamos aprender. Diz: desmaiou-se-lhes o coração e não houve mais alento neles. Quando você começar a entender a magnitude espiritual do que aconteceu ali, com certeza você poderá entender mais do que estou dizendo hoje. Os inimigos, ele está falando dos girgazeus, dos heveus, dos jebuseus, dos heteus e outros, eram emissários de Satanás, literalmente controlados pelos poderes demoníacos do inferno, usados por Satanás contra o povo de Deus, e eram povos muito guerreiros. Mas por causa dos grandes milagres que haviam acontecido, as vitórias que tinham sido ganhas do outro lado do Jordão, quando o rio Jordão se abriu, mesmo antes de dominarem Jericó, a Bíblia diz e confirma as palavras de Raabe, que eles tinham ouvido sobre todos os milagres que tinham acontecido, e desmaiou-se-lhes o coração. Mas há algo que quero que você compreenda, pois nossa tendência é esquecer isso. Eu sei que Jimmy Swaggart se esquece disso. Na realidade, Satanás e seus agentes estão morrendo de medo da igreja do Deus vivo. Eles realmente tremem de medo quando um filho do rei é cheio do Espírito. Satanás treme e seu coração desmaia, e não há mais alento nele. Você não sabe quais são os pensamentos dos espíritos das trevas e de todo o reino dos poderes do maligno. Eles temem a igreja do Deus vivo. Eles tremem só em ouvir o nome da igreja do Deus vivo, e temem você que conhece Jesus, porque há poder dentro do seu coração e de sua vida. Satanás não quer que você saiba disso. Ele mentirá a você, ele usará subterfúgio,
ele usará o engano para tentar levar você a crer no oposto disso. E ele é mestre nesta técnica. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele quer que você pense que ele tem todo o poder e saiba que ele tem grande poder, mas não tem todo o poder. Só Deus tem todo o poder. Ouça bem, Satanás sabe disso. Ele conhece o poder do Deus Altíssimo. Ele conhece a força de Deus e o poder do Espírito Santo que vive em você. O Filho de Deus mais fraco aqui neste lugar hoje, o crente mais fraco que assiste pela televisão, você pode estar salvo há 2 horas e talvez não conheça muito a palavra do Deus Todo-Poderoso, mas dentro de você existe agora o grande poder do Espírito Santo. O poder do Espírito guardando você que está firme, e você que tem o nome poderoso de Jesus para guardar e usar, e esse poder o inferno nunca conheceu antes. Satanás não quer que você saiba que ele tem medo de você, mas saiba que, porque estamos aqui, ele está correndo lá no inferno, tentando arrumar algo para nos impedir, porque ele sabe que aquilo que começou aqui irá abalar o inferno grandemente. Irá abalar o inferno como um todo. Ele já sabe que milhões e dezenas de milhões que foram seus filhos irão deixá-lo para pertencer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sabe que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não disse: vou tentar, espero, se eles agirem bem farei isso. Ele disse: eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno, as portas da doença, das enfermidades, portas da pobreza, porta dos demônios, porta dos diabos, portas de Satanás não prevalecerão contra ela. O Filho de Deus irá tirá-lo do caminho e derrotá-lo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás treme. Ele está tremendo na base hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Ele não está preocupado com todos os nossos títulos, não está preocupado com lindos prédios, não está preocupado com instrumentos musicais, não está preocupado com o nosso talento, mas está preocupado com o nome de Jesus e preocupado com o poder do Espírito Santo. Eu tenho o poder do Espírito Santo. Eu tenho o nome de Jesus, eu tenho o poder do Deus Altíssimo. Eu estou aqui para dizer a você, não quero saber se você o adora ao ar livre, se o instrumento que você toca é uma gaita de boca, se você tem o nome de Jesus, a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, o inferno todo não poderá resisti-lo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Jim, nós vamos alcançar o mundo para Jesus Cristo. Eles estarão vindo do norte, do sul, do oeste e do oeste. Eles irão destruir o poder das trevas e eles serão salvos pelo sangue do Cordeiro. E o inferno não pode parar isso. Os demônios não pararão, os diabos não pararão, o inferno não parará isso. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória. Pastor Schembach, você irá ver os maiores milagres que já viu em toda a sua vida. O inferno já fez o pior e não tem nada mais. Mas você ainda tem Jesus, você ainda tem a palavra, você ainda tem o Espírito Santo e já não há mais vida em Satanás. Ele vacila, ele treme. Glória
glória. Vamos ter o dinheiro para isso, e Deus irá salvar bêbados, jogadores, alcoólatras e drogados e trazê-los para o reino. Teremos dinheiro porque Ele disse: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Aleluia! Isso é como... Eu não ligo muito para esporte. Paulo diz que quando era criança pensava como criança. Eu já coloquei de lado essas coisas. Houve uma luta de boxe, uma luta do campeonato mundial com Sugar Ray Leonard. Ele lutou com alguém. E Ray já não era tão jovem, não era tão moço como antes. E o adversário deu um poderosíssimo soco nele. E Ray apagou, cambaleou, e acho que chegou a cair. Ele caiu, mas se levantou. E quando o diabo atinge você com um soco daqueles, acerta você com toda a força e derruba você, mas em seguida você se levanta, ele não tem mais nada para atacar você. Ele foi vencido, ele está derrotado, foi vencido, ele já era, ele sabe que foi vencido, porque ainda temos o nome de Jesus, ainda temos o Espírito Santo, ainda temos a palavra do Deus vivo, e Deus ainda abre as águas através do Rio Jordão. Deus ainda realiza milagres, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O maior reavivamento vem vindo, o maior movimento do Espírito Santo vem vindo, o maior movimento de Deus vem vindo. Ele disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, derramarei sobre a pele amarela, derramarei sobre a pele vermelha, derramarei sobre os brancos, os negros e marrons. Glória! Aleluia! Continue louvando ao Senhor, continue adorando ao Senhor, agradeça a Deus. Continue a adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Diga esse poderoso nome, cante esse poderoso nome, glorifique esse nome, esse santo nome, o mais poderoso nome acima de todo nome. Aleluia. Outro dia eu estava andando ao lado da cerca em minha casa, 1 ou 2 vezes por semana eu fico em casa para orar, e estava orando e já era, eu acho que já era quase meio-dia, mais ou menos isso, e eu estava indo para o carro onde iria me sentar para estudar a palavra de Deus, quando dei uma virada assim, e o diabo me acertou. Ele disse: você nunca mais pregará no exterior. Acabou. Acabou.
Amigo, isso me atingiu em cheio. Meus joelhos tremeram. Eu pensei que ia desmaiar com o peso daquele ataque. Acabou, rapaz. Você nunca mais pregará no exterior. Porque ele sabe que Deus me chamou para isso. Aleluia. Aleluia. Você diz, por que ele fez isso? Vou dizer porque ele fez isso. É porque quando ele saiu, o Senhor disse, saia daqui, moleque. Essa é a pura verdade. Eu me sentei no carro e estava muito abatido. Alguém disse, por que não usou o nome de Jesus? Usei. Por que não o repreendeu? Eu repreendi, mas ele não saiu. Não estou dizendo que isso é brincadeira de criança, isso é duro, amigo. Não estou falando de brincar de roda ou amarelinha. Estou falando de vida ou morte, de céu ou inferno. Estou falando de um jogo perigoso. Eu me sentei lá no carro. Apanhei a Bíblia, apertei-a contra meu peito e disse, Deus, isso é minha vida. Chamaste-me quando eu era menino. Eu te amo de todo o meu coração. Eu li a Bíblia e chorei. E saí do carro para orar de novo. Eu tinha andado 15 passos quando o poder de Deus veio sobre mim e o Espírito Santo teve uma conversa comigo. Ele disse, filho, o diabo mente. Ele disse, você pode estar certo de que irá fazer o que ele disse que você não iria fazer, porque ele disse que você não iria fazer. Aleluia. Aleluia. Quando ele começar a dizer que você não vai ficar bom, você sabe que vai. Quando ele disser que seus filhos não vão ser salvos, você sabe que é mentira. Ele não iria dizer isso se não fosse acontecer. Saiba que ele é mentiroso. Mentiroso. Glória a Deus. Aí eu quis falar com ele, mas não pude achá-lo. Ele desapareceu. Fiquei voando o resto do dia. O resto do dia eu fiquei pregando na África, América do Sul, América Central. Eu preguei, Jim, na Austrália e Europa. Eu preguei na República da China. Glória a Deus. Aleluia. Agora vejamos o que Paulo escreveu em Romanos 8:31. Vamos ler porque esse texto tem muitas e muitas coisas que eu quero que você veja. Você precisa ver, você já viu isso, mas precisa ver de novo. Romanos 8 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Depois ele diz no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? O diabo disse a alguns, você não conseguirá. Você vai voltar atrás, você vai voltar outra vez para a perdição. Ele é mentiroso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Essas coisas podem vir. Mas como está escrito, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E ele diz, não! Na Rússia dizem niet. Em inglês ele diz no. Em português ele diz não. Toda
todas estas coisas. O inferno pode atirar em nós, mas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, Jesus, Ele nos amou. Porque eu estou bem certo, Paulo disse, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, aquelas coisas que mencionei há pouco, as nossas fraquezas espirituais, principados, poderes e fraquezas espirituais, Paulo disse, nem principados, nem poderes, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, profundidade, nem outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus falou a Josué: quero que você circuncide todos os homens. A lei da circuncisão havia sido dada a Abraão. Eu quero olhar agora os requisitos dos filhos de Deus. Deus disse a Josué: circuncide todos os homens. Circuncisão significava arrependimento, aliança, obediência, separação e consagração. É isso que significa. Paulo disse: agora não temos nenhuma circuncisão na carne, não temos uma circuncisão pela mão, mas temos uma circuncisão do coração, em Cristo Jesus. Basicamente é uma separação, uma aliança entre Deus e o povo de Israel. A circuncisão do coração agora ainda é uma aliança entre Deus e seu povo. Você veio para a terra da promessa. Temos que ser diferentes do mundo. Não vamos no ritmo deles. Não atendemos o seu apelo. Somos diferentes. Um povo separado. Entendeu? O espírito do mundo não mudou. Existe uma separação que é exigida pelo Espírito de Deus. Você entendeu? Não é um sistema de leis, não farás isso. Na verdade, não existe não farás no Novo Testamento, na Nova Aliança. E o Velho Testamento, a Antiga Aliança está cheia disso. Mas na Nova Aliança não existe não farás isso. Não há. Porque não é uma aliança de leis, ela foi pregada na cruz. É uma aliança do Espírito. Deus disse certa vez: não farás isso, seja lá o que for. E a lei trouxe a culpa do pecado. Mas hoje Deus não diz: não farás isso, seja lá o que for. Ele não diz isso. Ele quer você. Essa é a diferença entre o cristianismo e todas as religiões do mundo. Ele quer você para amá-lo muito, para você trocar as coisas antigas por Jesus Cristo. E não é uma questão de você não pode. Nossa igreja não permite isso. Se pertencer à minha igreja, você não pode. Algo está errado em sua igreja. Contei essa história outro dia na igreja e vou contar de novo. Meu amigo tinha um cachorro desse tamanhinho, tinha essa altura. Ele latia bem alto. Era assim. Ele mordia qualquer perna que passasse por ele. E ele... Ele era tremendamente chato.
Você entendeu? E como eles não podiam fazer nada com ele, meu amigo, se eu falasse o nome vocês saberiam, ele pôs uma focinheira no cachorro. Ele ainda latia para todos aqueles que passavam por perto dele. Mas qual era a diferença nele agora? Era o mesmo cachorro com aquela focinheira cobiçando pernas. A igreja cheia de gente assim. Eles têm uma focinheira e ainda continuam cobiçando algo. Seus corações não mudaram. Você não precisa de muitas leis. Quando você se entrega a Jesus, as coisas atraentes, repugnantes desse mundo perdem sua atração. Você não se importa com quem ganhou o Oscar, quem ganhou o campeonato nacional. Você não se importa com a moda. Seus olhos estão voltados para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você não precisa de focinheira, pois seu coração foi mudado. Você não quer fazer mais isso. Você perdeu o desejo. Seus interesses mudaram. Seu amor mudou. Seus desejos mudaram. Você entendeu o que eu estou falando? Nas igrejas há pessoas com focinheira. Essa não é a resposta. A resposta é você ficar tão cheio de amor por Jesus que não irá querer aquilo. Você não irá querer aquilo. Aleluia. Pois bem, agora separados, somos separados, mas não por rígidas leis. Peguei você. Isso não é cristianismo? Isso não é cristianismo. Bem, ele disse, circuncide os homens. Depois disse, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Nós não entendemos o milagre do novo nascimento. Nós não entendemos a magnitude da escravidão satânica. Não entendemos o milagre da redenção. Não entendemos isso. A terrível acusação do mundo, a terrível acusação de Satanás, a terrível acusação da prisão satânica, a terrível acusação do pecado. Quando você veio a Jesus, Ele a revolveu. Ele a revolveu. É o que Gilgal significa, revolver. Agora vou dizer uma coisa que alguns de vocês não irão aceitar. Estou avisando antes, não fiquem bravos. Não vou dar a oferta de volta. Vamos ver como posso dizer isso. Quando Jesus veio, Ele não veio como os fariseus e os mestres do judaísmo ensinando que o Messias viria. Quero fazer uma pergunta que vai ser meio dura. Como se sentiria se Jesus, o carpinteiro, dissesse, eu sou Deus? Pense nisso, Ele vive perto de você. Ele fez os seus armários e colocou as portas na sua casa. E fez as prateleiras. E de repente Ele diz, eu sou o Messias. Isso é duro, isso não é fácil. Jesus não veio de repente com milhares de anjos anunciando sua vinda. E também não se pôs em uma montanha cheia de glória.
Sabemos como ele nasceu. Ele trabalhava como filho do carpinteiro. Ele não era filho de José, você sabe disso, mas ele era um carpinteiro. Ele construía armários, prateleiras, cadeiras e outras coisas. Metade das cadeiras de Nazaré foram feitas por ele e seu pai adotivo. Essa é a razão por que queriam matá-lo quando voltou a Nazaré. Eles o levaram ao monte e tentaram jogá-lo de lá. Sabe? Ele veio dizendo: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Fico pensando hoje, será que você o conhece? Será que você sabe quem é Jesus? Contei essa história outro dia na igreja e vou contar de novo. Meu amigo tinha um cachorro desse tamanhinho, tinha essa altura. Ele latia bem alto, era assim. Ele mordia qualquer perna que passasse por ele, e ele era tremendamente chato. Você entendeu? E como eles não podiam fazer nada com ele, meu amigo, se falasse seu nome, vocês saberiam, ele pôs uma focinheira no cachorro. Ele ainda latia para todos aqueles que passavam por perto dele. Mas qual era a diferença nele agora? Era o mesmo cachorro, com aquela focinheira cobiçando pernas. Você entendeu o que estou falando? Nas igrejas há pessoas com focinheira. Essa não é a resposta. A resposta é você ficar tão cheio de amor por Jesus que não irá querer aquilo. Você não irá querer aquilo. Aleluia. Pois bem, agora separados. Somos separados, mas não por rígidas leis. Peguei você. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Bem, ele disse: circuncide os homens. Depois disse: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Nós não entendemos o milagre do novo nascimento. Nós não entendemos a magnitude da escravidão satânica. Não entendemos o milagre da redenção. Nós não entendemos isso. A terrível acusação do mundo, a terrível acusação de Satanás, a terrível acusação da prisão satânica, a terrível acusação do pecado. Quando você veio a Jesus, Ele a revolveu. Ele a revolveu. É o que Gilgal significa, revolver. Agora, vou dizer uma coisa que alguns de vocês não irão aceitar. Estou avisando antes, não fiquem bravos, não vou dar a oferta de volta. Vamos ver como posso dizer isso. Quando Jesus veio, Ele não veio como os fariseus e os mestres do judaísmo, ensinando que o Messias viria. Quero fazer uma pergunta que vai ser meio dura.
Como se sentiria se Jesus, o carpinteiro, dissesse: eu sou Deus? Pense nisso. Ele vive perto de você, ele fez os seus armários e colocou as portas na sua casa, e fez as prateleiras, e de repente ele diz: eu sou o Messias. Isso é duro, isso não é fácil. Jesus não veio de repente com milhares de anjos anunciando sua vinda, e também não se pôs em uma montanha cheia de glória. Sabemos como ele nasceu. Ele trabalhava como filho do carpinteiro. Ele não era filho de José, você sabe disso, mas ele era um carpinteiro. Ele construía armários, prateleiras, cadeiras e outras coisas. Metade das cadeiras de Nazaré foram feitas por ele e seu pai. Seu pai adotivo. Essa é a razão porque queriam matá-lo quando voltou a Nazaré. Eles o levaram ao monte e tentaram jogá-lo de lá. Sabe? Ele veio dizendo: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Fico pensando isso hoje. Será que você o conhece? Será que você sabe quem é Jesus? Pense nisso. Na opinião do povo judeu, o Messias iria esmagar a cana quebrada. Que cana quebrada? Lá no Jordão cresciam canas ocas, e os meninos judeus cortavam essas canas para fazer apitos, e se uma quebrava, eles a jogavam fora e pegavam outra, pois havia muitas. A torcida fumegante se referia a uma lâmpada de óleo com um pavio que eles acendiam para iluminar a casa, mas às vezes o pavio ficava sujo e não queimava. Eles o jogavam fora e punham outro. Ele disse que não esmagaria ou jogaria fora a cana quebrada. Uma torcida fumegante não iluminava, só lançava fumaça e fuligem pela casa. Não apagará a torcida que fumega. Vou fazer algumas afirmações que serão duras. Então continue comigo. Alguns de vocês aqui, eu vou explicar essa declaração daqui a pouco, mas preste atenção. Alguns de vocês aqui têm problemas, estão sofrendo muito, e quase todos na igreja dizem que você é uma cana quebrada, uma torcida que fumega, não serve mais para nada. Você não gostaria de ter problemas no casamento, mas está tendo. Você não queria que tudo isso viesse a acontecer, mas aconteceu, e agora você é uma cana quebrada e uma torcida que fumega. Censura. Censura. Sabe o que é censura? É quando eles olham para você como se você fosse alguém inferior. A igreja apenas deixa você entrar nela. Nada mais, porque eles dizem: você estragou tudo. Você já era. Talvez você tenha a vontade permissiva de Deus, mas nunca teve sua perfeita vontade. Isto é um insulto ao poder e à graça do Deus Altíssimo. Não existe o que chamam de vontade permissiva de Deus. E além disso, você começa a vacilar e dizer a si mesmo: o que eu fiz? O que é que eu fiz? Se eu pudesse voltar atrás, se pudesse voltar atrás e não fazer aquilo que fiz.
se tivesse outra chance, talvez não fizesse o que fez, mas faria outra coisa. Porque nós não estamos falando sobre criadores, estamos falando de criaturas. Você entendeu isso? Não estamos falando do Criador, Deus, estamos falando de criaturas. E sei que isso é triste. A mensagem de Jesus contrariava o que os fariseus criam, que a cana quebrada deveria ser jogada fora. E finalmente eles disseram: vamos matá-lo. Porque a grande obra de Deus é restaurar a cana quebrada e consertar a torcida que fumega. Talvez não tenha sido claro, mas vocês entenderam o que eu disse. Eu sei muito bem que alguns vão falar de mim, podem falar, prego assim mesmo. Alguns vão dizer: mas espere um pouco, você cometeu esse pecado e aquele pecado, todo pecado é horrível. Deus odeia o pecado de tal maneira que nós nem sequer podemos chegar a imaginar como Deus o odeia. Vou dizer o quanto Ele odeia. Ele o odeia tanto que enviou o seu único filho para morrer, para que o pecador fosse salvo do terrível pecado. Jesus disse: eu não vim para os justos, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para a cana quebrada, vim para a torcida que fumega. Mas se quiser, deixe os fariseus matarem você. Bem, eu já tentei dizer isso, mas ainda não tive coragem. Eu falo da acusação. Todos que estão aqui na igreja não vão gostar, e todos os que estão na televisão também não. Não existem exceções. Mas você diz: mas eu não fiz isso. Mas se Deus expuser tudo o que você fez, você não iria querer que ninguém soubesse. Você entendeu o que eu estou dizendo? Ele conhece o seu íntimo. Não minta para Deus. Ele conhece seu coração e o seu interior, e sabe que você é uma cana quebrada e uma torcida que fumega. E você pode dizer: eu sou santo e sou muito justo, mas isso não é verdade. Você precisa admitir o que é em Cristo Jesus e deixar Jesus consertar a cana e fazer a torcida queimar outra vez. Eu não falei certo? Não falei direito. Na hora que o homem começa a dizer: se ele não tivesse, se ele tivesse, se ele não tivesse, se ele não tivesse, ele está se colocando em um canto, porque ele vai receber o troco. Entendeu? Entendeu? Entendeu o que acabei de dizer? Eu quero que você saiba de uma coisa. Eu disse tudo isso da melhor maneira que pude, mas você pode dizer o que quiser. Você não pode acrescentar nada ao que já foi dito. Tenho especialistas trabalhando contra mim. Glória a Deus. Eu quero dizer ao diabo e aos demônios, quero dizer também à igreja, quero dizer a você uma grande verdade. Quando Jesus Cristo remove aquela acusação, acabou, 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 acabou. Ele disse: hoje eu revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Não insulte o sangue de Jesus. Não insulte a graça do Deus Todo-Poderoso.
não frustre a graça de Deus Todo-Poderoso. Ele removeu toda acusação, ele removeu o próprio do Egito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Outro dia um advogado me escreveu aquela carta. Os advogados escrevem bem, eles são treinados para isso, sabem escrever uma carta. A carta tinha 4 páginas, ele falou tudo que você imagina. Não é o que você está pensando. Ele disse: metade de minha família foi salva com o seu programa. Estou bravo. Ele disse: você parou de pregar 3 meses e as pessoas foram para o inferno por isso. Ou o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, ou não purifica. E minha Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e também remove toda acusação. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Hoje, revolvi sobre vós o opróbrio do Egito. Eu estou aqui hoje para dizer a todos os que me ouvem que Satanás irá batê-los e condená-los. Ele irá levá-los para o lodo. Irá levá-los a sentir o horror da condenação, a sentir um peso em seus ombros, e metade das pessoas da igreja irão apontar o dedo para vocês, dizendo: você não pode fazer mais nada, é melhor você se sentar lá no fundo e abaixar a cabeça, você já era. O diabo é mentiroso, Satanás é mentiroso, ele mente. Quando Jesus Cristo retira o opróbrio de você, você anda de cabeça erguida e ergue os seus olhos, você ergue os ombros e diz: em nome de Jesus, eu estou limpo, estou livre. Glória! Se você pregar o evangelho, não prega mais, vá para a estante do seu escritório, pegue sua velha Bíblia, manuseie suas páginas e saia para começar a pregar o evangelho de Jesus Cristo de novo, porque ele veio consertar a cana quebrada e fazer a torcida que fumega queimar outra vez. Glória a Deus! Aqui não está um fracassado, mas um vencedor. Aqui não está um derrotado, mas um vitorioso. Não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. O Cristo da glória que vive em mim. Estou aqui para dizer que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Estou aqui para dizer que a graça de Deus é capaz. Estou aqui para dizer que Ele retirou o opróbrio do Egito. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Levante-se agora mesmo, levante-se. Ele ajudará o abatido, ele levantará o fraco e fará o fogo queimar. Esta é a especialidade dele. Saiba que Deus o ama, ele quer o melhor para você.
Glória a Deus! Podem louvá-lo agora. Podem louvar a Deus. Quando você chegar lá, será por causa do sangue do Cordeiro, será por causa da cruz do Calvário, será por causa da graça de Deus. Aleluia! Hoje, revolvide sobre vós o opróbrio do Egito. Glória a Deus! Carlos é real. Cleide é real. Glória a Deus é real. É por isso que John Newton escreveu: graça maravilhosa, como é doce este som, que salvou um infeliz como eu. Eu estava perdido, mas ele me achou. Era cego, mas agora vejo. Removeu, 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 removeu. Aleluia! Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Aleluia! Podem assentar-se. Aleluia! Você está aqui hoje por causa da graça de Deus. Você está aqui hoje pela misericórdia de Deus. Você está olhando para a graça, 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 graça. Glória a Deus e ao nome de Jesus para sempre. Depois ele disse: você fica aí e o diabo ataca você, pisa em você e você se esquiva e diz: não dá, é melhor eu desistir. É por isso que existem suicídios. Entendeu? É por isso que muitos acabam com a vida. E os piedosos fariseus olham e dizem: que lástima. Aleluia. Diga ao diabo que Deus removeu o opróbrio. Foi isso que Deus me mandou dizer a vocês hoje. Removeu. 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 Não pense de forma alguma, por um segundo sequer, que estou aprovando o pecado ou tolerando o pecado. Esta é a palavra que eu queria. Eu odeio mais do que jamais poderia expressar. Mas estou aqui para dizer que ele removeu o opróbrio. Aleluia. Você parece outra pessoa. Você está diferente. Você age diferente. Você canta diferente. E anda diferente. Se você foi chamado, não está pregando, a culpa é sua. Ele removeu o opróbrio. Glória a Deus. Ele disse: pois bem, vocês já estão prontos para a Páscoa, para celebrar a Páscoa. Você não pode fazer isso? Sim, Senhor, você pode. Aleluia. Preciso terminar ou vou ficar a noite toda? Comeram das novidades da terra de Canaã. Quando você começa a verificar tudo claramente, quando você examina bem o texto, quando você vai ao original, ele está falando do Espírito Santo. Não vou tentar fazer uma dissertação para explicar. Eles comeram do fruto da terra. Esta era a terra da promessa.
comeram do fruto da terra. Você precisa do batismo no Espírito Santo. Você não será perfeito, porque o material com o qual ele trabalha não é bom. Isso é um fato. Alguns de vocês se acham grande coisa, eu sei, são nada. São nada. Aleluia. Vocês não são bons. Mas Ele não deixará. Ele não o deixará. Glória a Deus. Comeram das novidades da terra de Canaã e o maná cessou no outro dia. Parou. Eles comeram das novidades de Canaã. Jesus é o pão, não tenho tempo para explicar isso, mas Jesus veio, voltou para a glória e mandou o Espírito Santo. Entendeu? O maná cessou, Jesus foi para a glória. Eles comeram das novidades da terra da promessa, da terra que mana leite e mel. E depois, eu vou encerrar aqui com Moisés. Josué. Ele estava andando, olhando para Jericó, ao longe, pensando: o que é que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos poder tomar posse? Surge como um verdadeiro Gibraltar. E de repente Josué viu um homem. Tinha uma espada na mão. Josué olhou para ele e disse: você é um dos nossos ou deles? Ele nem respondeu a Josué. Ele disse: sou o príncipe do exército do Senhor. Glória a Deus. E Josué caiu de joelhos. E depois o Senhor falou, e aquele era o próprio Jesus. Quando Deus aparecia no Velho Testamento, era Jesus antes da sua encarnação. Era Jesus. Ele não era conhecido como Jesus, mas era Jesus. Aleluia. Poderia ter dito: meu nome será Jesus. Pense nisso. Que maravilha. Eles irão me dar o nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Nada é problema para mim. Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Quando o opróbrio é removido, Jesus aparece. Não fisicamente ou visivelmente, mas você sente que Ele está lá. Gostaria de continuar, mas vou parar. Vou parar agora. Quero que curvem as cabeças agora. Aleluia a Cristo. Glória a Deus. Pai Celestial, opera a tua vontade hoje. Eu te peço que restaures canas quebradas hoje, que reacendas lâmpadas que estão se apagando. Peço que faças isso. Tu me deste esta pequena e simples mensagem que, em minha fraqueza, tentei transmitir. E sabias quem estaria aqui e o que precisavam.
e suas necessidades. Peço que tu os traga de volta. Traga de volta. Traga-os para o lar. Curvem as cabeças e fechem os olhos. E creio que o Espírito Santo está me dirigindo a falar de forma especial a vidas que são como canas quebradas e lâmpadas apagadas. E o diabo disse: não tem jeito. E o Espírito Santo vai falar ao seu coração, dizendo: eu amo você. Amo você. Se você deixar, eu restaurarei a sua vida. A porta está aberta para você. Vou contar essa pequena história. Continue com a cabeça curvada. Seu primeiro nome era João. Ele tinha um tio chamado Barnabé. Ele foi com um dos maiores homens que já viveu numa viagem missionária. E ele era bem jovem. E no meio da viagem, ele voltou. Precisavam dele, mas ele voltou. Voltou para casa. E 2 anos mais tarde, os 2 pregadores voltaram. Ele foi ver o tio Barnabé e disse: conte-me da viagem. Ele disse: vamos sair para outra viagem, porque você não vem conosco. Então Barnabé falou com ele sobre esse convite. Paulo disse: ele não vai conosco. Eu não quero. Eu não quero. Foi difícil. Foi difícil. Mais tarde conheceu outro parente que se chamava Pedro. Ficou muito amigo de Pedro. Viajou com Pedro. Escreveu os sermões de Pedro. E um dia os colocou num livro, que é o segundo livro da Nova Aliança: Mateus, Marcos, João Marcos. E logo antes de Paulo morrer, ele estava na prisão e disse: chame Marcos. Chame Marcos. Glória a Deus. Hoje, se a cana está quebrada e a lâmpada está se apagando, quero que você venha à frente. Venha pelo corredor mais próximo. Mas venha e coloque esse problema nas mãos de Deus. Não fique mais pensando nele. Entregue-o a Deus. Deixe que Ele conserte a cana e reacenda a lâmpada. Aleluia. Vocês pela televisão, quero que olhem para mim. Eu creio que milhares de vidas de canas quebradas foram restauradas hoje. E lâmpadas que se tinham apagado foram limpas e agora estão brilhando outra vez. E o opróbrio do Egito foi removido. Glória a Deus. Quero orar com você agora. O mais importante é que Ele já fez a obra, mas eu quero orar por você agora e saiba que nós o amamos. Entregue a Ele o desespero, a solidão e a condenação. Entregue a Ele. Aleluia. Agora feche os olhos e repita comigo a oração.
Ó Pai Celestial, obrigado que tu removeste o opróbrio do Egito. Obrigado porque cada pecado foi lavado, foi tudo purificado através do sangue de Jesus Cristo. Quem o Filho libertar será livre. E querido Senhor, por causa do teu sacrifício no Calvário, não pelo que eu fiz, mas pelo que tu fizeste, sou livre. E o opróbrio foi tirado. Eu aceito o Senhor Jesus como Salvador, minha graça, misericórdia, minha vida. Ele ressuscitou dos mortos, e porque Ele vive, viverei também. Obrigado, Senhor. Andarei com a cabeça erguida, purificado e perdoado, lavado e livre, para todos sempre, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus.